Olá, hoje nós vamos estudar os capítulos 5 a 7 do livro de Atos, versículos 1 a 11 do capítulo 5. Ananias e Safira pensavam estar mentindo apenas a homens. No entanto, o fato é que eles mentiram ao Espírito Santo, que está sempre presente na igreja. As palavras de Pedro indicam que o Espírito Santo é Deus. A pergunta de Pedro sugere que Ananias e Safira estariam inocentes se vendessem a terra e dessem apenas uma parte à igreja. O seu pecado foi enganar e desejar elogios, como se estivessem entregando todo o valor da venda. O engano de Ananias e Safira, e especialmente a mentira de Safira a Pedro, foi para tentar o Espírito do Senhor. Essa é uma indicação poderosa do papel do Espírito na igreja e em sua liderança. Pedro era um mero homem, mas ele era o homem de Deus para liderar essa congregação de crentes. Versículos 12 e 16. Sem se intimidar com a prisão anterior do templo, os apóstolos continuaram a realizar sinais e prodígios entre o povo, que passou a reunir-se no pórtico de Salomão, enquanto os descrentes se mantiveram afastados por causa do medo da consequência do pecado. Houve multidões que ouviram o testemunho do evangelho, creram alegremente e agregaram-se à igreja. O povo acreditava piamente que Pedro tinha poder de curar e que esse poder podia estender-se a eles por meio da sombra do apóstolo. Mas a Escritura nunca diz que a sombra de Pedro curou ou não alguém. Embora possa parecer estranho às pessoas de hoje, isso indica que o Espírito Santo se manifestava tão poderosamente em Pedro e ao seu redor, tanto que até mesmo aqueles que tão somente se aproximavam dele experimentavam a cura do Espírito Santo. Versículos 17 a 33. Os líderes religiosos faziam oposição à propagação do cristianismo, não apenas por não acreditarem em Jesus como sendo o Messias, mas porque encheram-se de inveja em razão do grupo de seguidores crescer diariamente em torno de Jesus, conforme os apóstolos pregavam e realizavam milagres. Tendo sido presos novamente por estarem ministrando em nome de Jesus, os apóstolos foram libertados por um anjo do Senhor, sem chamar a atenção de ninguém. Alguns imaginam que eles foram transportados diretamente da prisão para o templo, mas o fato de que o anjo abriu as portas da prisão e disse aos apóstolos para se dirigirem ao templo sugere outro modo. Podíamos esperar que os apóstolos recém-liberados fugissem de Jerusalém. Em vez disso, eles entraram de manhã cedo no templo e começaram a fazer aquilo mesmo que lhes causou problemas na primeira vez, ensinar a respeito de Jesus. O Sinédrio se reuniu pela manhã com a intenção de adotar medidas decisivas para deter o crescimento da fé cristã. O fato de os guardas encontrarem o cárcere fechado com toda a segurança e os guardas em posição de serviço prova que a fuga da prisão foi milagrosa e secreta. Os guardas temiam ser apedrejados pelo povo porque Jerusalém estava respondendo positivamente aos apóstolos. Enquanto isso, os líderes judeus viam sua autoridade desaparecer. Os líderes judeus temiam que o povo os acusasse de serem os responsáveis pela morte de Jesus. Eles estavam mais preocupados em manter sua autoridade do que abraçar a verdade. Pedro aumentou a pressão sobre o sinédrio e arriscou mais ainda a própria vida e as dos demais ao declarar que eles tinham matado Jesus, a quem Deus havia ressuscitado e exaltado como príncipe salvador. Pedro e os demais apóstolos sabiam que isso era verdade, porque eram testemunhas de tudo, bem como o Espírito Santo. Versículos 34 a 42. Se os líderes judeus estiveram dispostos a matar Jesus, quanto mais estariam preparados para matar os apóstolos, cujo testemunho obstinado estava servindo para prolongar a controvérsia sobre Jesus. No entanto, Gamaliel sabiamente lhes esfriou o furor. Gamaliel, ele era o professor do apóstolo Paulo. Ele se tornou um importante mestre rabínico. Judas o Galileu, ele rebelou-se contra o recenseamento realizado por Quirino em 6 depois de Cristo. Ele ensinava que os israelitas não deviam pagar tributos a governantes pagãos. Sua revolta terminou em derrota. O conselho de Gamaliel, então, refletia a crença dos fariseus de que se Deus tivesse ordenado alguma coisa, isso aconteceria. Desse modo, Gamaliel achou prudente que o sinédrio recuasse e esperasse para ver o que Deus faria com o movimento cristão. Algumas pessoas acreditam que sofrimentos e privações são sinais de que estamos fora da vontade de Deus.
Porém, os apóstolos, que depois de serem açoitados, saíram do conselho, regozijaram-se por terem sido julgados dignos de padecer afronta por causa de Cristo. Agora vamos estudar o capítulo 6, versículos 1 a 7 do capítulo 6. A distinção entre judeus helenistas, ou seja, gregos, e hebreus, provavelmente se referia à sua respectiva língua. Muitos judeus, cuja língua primária era o grego, se converteram ao cristianismo. Os crentes helenistas necessitados sentiram que estavam sendo negligenciados no ministério beneficente da igreja primitiva. Esse desequilíbrio pode ter surgido por conta simplesmente do desafio logístico causado pelo rápido acréscimo de cristãos judeus helenistas. A estrutura existente da igreja mostrou-se incapaz de atender à crescente demanda. A distinção entre os responsáveis pelo ministério da palavra e os responsáveis pela distribuição de alimentos marca o início da distinção de atribuições e responsabilidades na igreja primitiva. Os 12 apóstolos acreditavam que a oração e a pregação eram seus deveres primários. Não é que as outras funções não tinham importância. Na verdade, os requisitos a serem atendidos pelos 7 homens que assumiriam o negócio da distribuição de alimentos eram boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. E isso indica a importância de todas as funções no serviço cristão. Cada um dos 7 homens preencheu um cargo que mais tarde veio a ser reservado aos diáconos. Eles ficaram responsáveis pelas necessidades práticas da congregação. Estevão e os outros 6 foram escolhidos como os primeiros diáconos. Eles foram consagrados ao serviço por meio da oração e da imposição de mãos dos apóstolos. A imposição de mãos indicava o reconhecimento pela igreja de que Deus tinha chamado essas pessoas para um ministério específico. A pregação ousada da palavra de Deus gerou um crescimento no número dos discípulos na igreja primitiva. Até mesmo uma boa parte dos sacerdotes passou a seguir Jesus. Versículos 8 a 15. Uma das marcas da autenticidade da obra de Estevão é que ela se distinguia por prodígios e grandes sinais. Com frequência, Deus confirmava a mensagem apostólica dessa maneira. Embora judeus de vários contextos diferentes disputassem com Estevão, ele os refutava, usando suas habilidades intelectuais e capacitação divina. Estevão foi levado perante o sinédrio, depois que os judeus da sinagoga não conseguiram prevalecer contra ele. A confrontação passava agora da disputa informal para um interrogatório legal mais formal. O fato de apresentarem falsas testemunhas para sustentar as acusações contra Estevão comprova que realmente ele não proferiu blasfêmias. A acusação contra Estevão era semelhante às acusações contra Jesus, de que ele destruiria o templo. Eles também se preocupavam com a preservação de seus costumes ou leis orais, que acreditavam ter herdado de Moisés. A expressão facial de Estevão refletia sua inocência e a ação do Espírito em sua vida. Agora nós vamos estudar o capítulo 7, versículos 1 a 8 do capítulo 7. Estevão narra a maneira como Deus vem trabalhando desde o início com Israel, o seu povo escolhido. Estevão cita Gênesis 12, versículo 1, passagem na qual Deus mandou que Abraão deixasse sua casa em Harã e fosse para a terra que ele lhe daria. Em essência, esse é o início de Israel. Embora Abraão não tivesse filhos nessa época, Deus prometeu dar a posse da terra à sua descendência. Portanto, foi basicamente em um ato de fé que a nação de Israel teve o seu início. Estevão lembrou Gênesis 15, versículos 13 a 16, em que Deus pré-anunciou a Abraão que seus descendentes seriam escravizados em terra alheia, que foi no Egito, antes de dali subirem e servirem na terra prometida. Desse modo, a promessa divina de bênção veio como uma promessa igualmente certa de sofrimento. A circuncisão foi o sinal da aliança feita com Abraão, que teve Isaque, e Isaque teve Esaú e Jacó. Os 12 patriarcas são os 12 filhos de Jacó, que se tornaram os cabeças das 12 tribos de Israel. Versículo 9. A história de José faz um contraste com a forma como os patriarcas foram abençoados pelo irmão ao qual rejeitaram. A rejeição de Israel aos líderes escolhidos por Deus é um tema que perpassa o discurso de Estevão, culminando na rejeição a Jesus. A presença do Senhor com José no Egito mostra que Deus pode abençoar aqueles que estão fora da terra prometida. Consequentemente, um templo físico não é crucial para seus propósitos de salvação. Versículo 14.
Ao citar o número da parentela de Jacó em 75, Estevão está seguindo a Septuaginta e não o texto hebraico de Gênesis 46, versículos 26 e 27, que segue um cálculo diferente e chega ao número de 70. Os diferentes textos estavam aparentemente baseados em diferentes decisões quanto à inclusão ou não de Jacó e sua esposa e dos descendentes adicionais nascidos de Efraim e Manassés no Egito. Versículo 16. O Antigo Testamento mostra que, na verdade, foi Jacó quem comprou um sepulcro dos filhos de Amor em Siquém, e que este é o lugar onde José foi sepultado. Parece que Estevão está usando o nome Abraão para se referir a toda a família ou descendência de Abraão, incluindo Jacó. Outra explicação possível é que Abraão havia comprado anteriormente a mesma porção de terra quando construiu um altar em Siquém, mas Jacó posteriormente precisou readquiri-lo, assim como Isaac precisou renegociar seus direitos por um poço que Abraão já havia comprado anteriormente em Berseba. Versículos 17 a 22. O nascimento e os anos na corte de Faraó foram de 40. Esses versículos, né, tratam do nascimento de Moisés e os anos na corte de Faraó. Êxodo 2, versículo 1, declara que quando Moisés cresceu, a ama, que era a mãe de Moisés, levou-o para a filha de Faraó e que ele se tornou o filho da filha de Faraó, entendendo-se que na casa real lhe seria dada uma completa educação egípcia. Moisés, embora nascido de pais israelitas, foi criado pela filha de Faraó e instruído na sabedoria dos egípcios, tornando-se poderoso em palavras e obras. Quando Deus chamou Moisés, era como se um não-hebreu se tornasse um seguidor do Deus dos hebreus. Versículos 23 a 29. Estevão destacou os anos intermediários de Moisés, relatando o momento em que ele vingou um israelita maltratado e sua posterior e frustrada tentativa de reconciliar dois israelitas que brigavam. O período de 40 anos transcorreu principalmente em Midian, mas Estevão preferiu enfatizar o incidente isolado porque ele ilustrava a constante rejeição de Israel aos líderes enviados por Deus. Versículos 30 a 37. Depois de passar os 40 anos intermediários de sua vida no exílio em Midian, Moisés deu início aos seus 40 anos finais, contemplados nos versículos 30 a 43. Deus se revelou a Moisés como Deus de seus pais, num tempo em que, como fugitivo e exilado, ele precisava desesperadamente de um senso de pertencimento e continuidade. Moisés, a quem rejeitaram, se tornou seu líder e libertador. Estevão usa esse argumento para mostrar que Jesus era a pessoa que haviam também rejeitado e crucificado. Versículos 38 a 43. As palavras de vida às quais Estevão se refere foram os 10 mandamentos dados por Deus ao seu povo por meio de Moisés. Embora Deus acompanhasse os hebreus de um modo altamente visível e poderoso durante sua saída do Egito, eles o provocaram e pediram para Arão fazer deuses para eles. Basicamente, a mesma coisa aconteceu quando a nação rejeitou Jesus, que igualmente veio entre eles como Deus, de um modo altamente visível e poderoso. Estevão prosseguiu com a acusação sobre a idolatria de Israel até a ocupação da Terra Prometida, quando os israelitas começaram a adorar corpos celestes. Para fundamentalista, ele citou a versão da Septuaginta de Amós 5, versículos 25 a 27. Moloque era o deus Sol cananeu e Renfã possivelmente se refere a Repa, o nome egípcio para Saturno. Versículos 44 a 53. Estevão voltou sua atenção à acusação feita contra ele a respeito do templo, estabelecendo um contraste entre o tabernáculo e o templo. O templo não é necessário para os propósitos de Deus, pois no deserto Deus dirigiu a construção do tabernáculo. Diferentemente do templo, o tabernáculo era móvel e continha o testemunho, as tábuas de pedra inscritas com a lei de Deus. Ele permaneceu como local do culto de Israel durante o período da conquista até o tempo de Davi,
o primeiro a requerer um templo. No entanto, o discurso de Estevão não deve ser entendido no sentido de que a construção do templo estava errada, pois ele narra este acontecimento sem nenhum indício de desaprovação. Afirma apenas que Deus não está limitado ou confinado a qualquer templo terreno. Ele queria dizer que não se devia dar demasiado valor ao templo. Estevão citou Isaías 66, versículos 1 e 2, para fundamentar que Deus não habita em casas, uma questão que o próprio Salomão pontuou em 1 Reis 8, versículo 27. O erro de Israel estava em confinar Deus ao templo. Além disso, Estevão sugeriu que nem o tabernáculo, nem o templo estavam destinados a durar para sempre. Ambos apontavam para algo maior que estava por vir. Estevão concluiu com um ataque direto a Israel por rejeitar o Messias. Estevão estava cheio do Espírito Santo e que, sem dúvida, fora guiado pelo Espírito, que conhecia os corações dos ouvintes de Estevão. Foi assim que ele fez esta acusação. Usando a linguagem do Antigo Testamento, Estevão os acusou, dizendo que eram teimosos, incircuncisos de coração e de ouvidos, e de resistirem ao Espírito Santo. Na verdade, a sistemática rejeição e vontade de Deus é o ponto central da história para Estevão, justificando a acusação que os profetas também fizeram contra a nação. Semelhantemente a Jesus, Estevão acusou seus ouvintes judeus de assassinato dos profetas e agora de rejeição ao seu supremo libertador enviado por Deus, o justo. Foram os acusadores de Estevão, e não o próprio Estevão, que por fim rejeitaram a lei. Ao rejeitarem seus libertadores enviados por Deus, eles rejeitaram o próprio Deus. A revisão da história judaica feita por Estevão transmite um claro testemunho da fidelidade da soberania de Deus. Apesar dos contínuos fracassos de seu povo e do desenrolar dos acontecimentos mundiais, Deus levou seu plano adiante. Versículos 54 a 60. O testemunho de Estevão foi interrompido quando o enfurecido Sinédrio se voltou contra ele. A raiva deles se intensificou quando ele compartilhou sua visão do Cristo exaltado. Eles o apedrejaram e ele morreu orando por eles. Seu martírio desencadeou uma perseguição geral contra a igreja. Tem se debatido se Estevão foi formalmente apedrejado por ordem do Sinédrio ou se foi morto pela violência da multidão. O fato de ele haver comparecido diante daquele grupo favoreceria a primeira opção, mas a natureza precipitada do apedrejamento sugere um comportamento da multidão. Além disso, sob o domínio romano, o Sinédrio não tinha autoridade legal para executar alguém sem a anuência romana. Estevão morreu com duas orações em seus lábios. A primeira, no versículo 59, recorda as palavras de Jesus na cruz ao morrer, em que entregou seu espírito. E a segunda lembra a oração inicial de Jesus na cruz, pedindo que o Pai perdoasse àqueles que eram responsáveis por sua morte. Nós terminamos aqui o estudo dos capítulos 5 a 7 do livro de Atos.